Está no ar mais uma edição do programa Opinião. Vamos discutir hoje projetos que ampliam as possibilidades de uso do audiovisual. O Instituto Parceiros do Bem desenvolve em várias comunidades capixabas iniciativas que buscam envolver os moradores no processo de registro da própria história contada em vídeo. Leonardo Gomes, do Instituto Parceiros do Bem, vai nos explicar como essa experiência funciona. Antes de iniciarmos a entrevista, nós vamos mostrar um pequeno vídeo que dá uma ideia de como esse projeto funciona. Leonardo, nós vimos aí no vídeo uma pequena ideia de como o projeto funciona. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais sobre essa experiência de vocês. O próprio filme que foi feito trouxe uma mensagem que é a nossa mensagem, que é a nossa história e que se tornou um case de todos os projetos do Instituto hoje, que é o Todo Mundo Tem uma História, qual é a sua? Porque a gente já fez oficinas em mais de 53 municípios do estado do Espírito Santo e todos os lugares são apaixonantes, todos os lugares têm uma história ímpar. Então a gente falou, poxa, a gente tem um estado tão rico, histórias tão bacanas, então por que ninguém conta essas histórias? E a gente, com esse case, incentiva a população em geral, que tem acesso à internet, que está presente no nosso site, alunos das nossas oficinas, a estarem sempre trazendo novas histórias para a gente. De onde surgiu essa ideia? Como foi o início dessa experiência de vocês? Eu sou profissional da área de audiovisual, sou documentarista. E em 2006 a gente teve uma demanda de produzir uma oficina de audiovisual para alunos da rede pública municipal. Só que oficinas de audiovisual são coisas que você... Teoricamente, é difícil você manter alunos em sala de aula, tendo aula de roteiro, aula de produção, aulas teóricas. Então a gente pensou, como é que a gente vai manter 20 alunos dentro de uma sala de aula desde o primeiro dia, durante o dia inteiro, porque é uma oficina intensa, sem perder, sem ter evasão. Aí foi aí que a gente criou as oficinas práticas de documentário, onde os alunos, no primeiro dia de aula, eles desmistificam aquela coisa de que eles nunca vão encostar a mão no equipamento. Então, no primeiro dia, eles botam a mão na câmera, botam a mão no boom, botam a mão numa ilha de edição. Então, aquilo ali quebra aquele bloqueio que existia e depois daquilo ali, tudo é interessante, tudo é novidade. Agora, eu pergunto mais assim em relação ao conceito, né, da ideia do projeto de vocês, que é envolver a comunidade, possibilitar que esses jovens adquiram experiência na área de audiovisual e venham até a conseguir uma fonte de renda com isso, né? Do ponto de vista conceitual, de onde partiu essa ideia de inclusão social por intermédio do audiovisual? Nós temos uma veia na área do audiovisual. O Instituto hoje trabalha com a parte ambiental, esporte, lazer e audiovisual hoje é o carro-chefe do Instituto. Porque os projetos, eles acontecem durante uma vida. A gente já tem 8 anos na área de produção audiovisual e a cada ano esses projetos vão crescendo. Ele começou um bebezinho onde a gente pensou numa oficina de audiovisual e as necessidades desse filho foram trazendo os projetos do Instituto hoje. Por exemplo, a gente criou a oficina, passava por municípios e levava a oficina para jovens e adolescentes. E quando a gente gerava o produto final, a gente ia embora daquele lugar. Começou a surgir uma demanda desses alunos por uma continuidade. Então o Instituto começou a desenvolver projetos que trariam continuidade para aquela demanda dos alunos que ficaram para trás. Aí surgiu o projeto Rede Olhares do Mundo, que é o projeto que traz toda a parte de equipamentos audiovisuais profissionais, onde a gente faz a oficina e coloca todos os equipamentos dentro de um núcleo
que é sempre feito em parceria com instituições que já existam no lugar, como, por exemplo, no município de São Mateus, a gente tem uma parceria muito sólida com o Projeto Araçá, que é um projeto que já tem mais de 19 anos de existência, já tinha um núcleo de RTV, que trabalhava com audiovisual, e a gente chegou para agregar valor àquilo ali, levar equipamentos, levar conhecimentos, contar o segredo para aqueles alunos de como desenvolver produtos profissionais na área de audiovisual. E no primeiro dia, no nosso primeiro contato, a gente incentiva que aquilo ali está sendo levado para lá para trazer sustentabilidade para o grupo. É uma possibilidade de evolução pessoal e também profissional. Agora, Leonardo, a gente sabe das dificuldades para se conseguir patrocínio no Brasil, né? Imagino que não tenha sido fácil o início. Como é que os parceiros que vocês têm, né, contam com algumas instituições e tal? Quais seriam esses parceiros e como é que foi essa luta de iniciar esse empreendimento? Não é difícil no início, é difícil sempre. É muito difícil porque quando você tem um projeto, aquilo ali faz parte de um sonho, é o sonho da sua vida, você vibra com aquilo ali. Quando você vê aquele projeto funcionar, você fica arrepiado. Quando você vê aqueles alunos fazerem um filme, você fica feliz, você faz aquilo ali se tornar parte da sua vida. Então, ninguém faz nada sozinho, você não consegue fazer tudo. Então você tem que agregar pessoas ao grupo que tornem esse projeto viável. Então nós temos uma equipe muito capaz hoje, temos uma produtora executiva muito atuante na área, a gente está sempre pesquisando, garimpando editais. Eu não posso negar que o nosso principal parceiro hoje é o governo federal e o governo estadual. Eu não vou citar nomes porque eu posso cair no erro de esquecer um, entendeu? Mas nós temos bastante parcerias, porque sem parcerias a gente não consegue desenvolver o nosso projeto de sonho. As pessoas que tenham interesse em participar, o que devem fazer? Porque vocês chegam, pelo que você explicou, através de algumas instituições conceituadas que já estão estabelecidas em alguns municípios, não é isso? Isso. A pessoa que se interesse em fazer uma oficina prática e profissional de audiovisual pode entrar em contato com a gente através do site do Instituto, www.institutoparceirosdobem.org. Ali você tem a parte de contato, você vai escrever, eu quero fazer parte da oficina de audiovisual do Instituto. Porque hoje em Vitória a gente tem um núcleo permanente que funciona na região de Joana d'Arc, na sede do Instituto, onde a gente produz semanalmente, está produzindo documentários, contando histórias daquele lugar. E se você quiser trazer uma história legal para a gente, vai ser um prazer tê-lo conosco. Vocês desenvolveram vários trabalhos em vários municípios, um deles envolvendo índios em Aracruz, é isso? Isso. Como é que foi esse contato com os índios, essa experiência? Essa aí foi toda oficina é uma oficina ímpar. Toda oficina tem uma particularidade. A oficina de Aracruz foi muito especial por a gente estar inserido dentro de um grupo muito importante no contexto do nosso estado hoje, que são os índios guaranis. Uma tribo que tem uma cultura riquíssima, eles têm uma marca própria, a marca Guarani, e que a gente foi recebido ali de braços abertos. As aulas com o povo Guarani ali foi muito interessante porque eles falam pouco português, eles falam mais entre eles a língua Guarani. Quando eu cheguei e encontrei os oficineiros trabalhando com eles, todos os alunos estavam em círculo olhando para o chão e os oficineiros em pé dando aula. Eu falei, peraí gente, tem alguma coisa de errado. Aí, perto da sala onde a gente estava dando aula, tinha uns materiais de artesanato belíssimos, feitos tatus, onças, aquelas coisas artesanais feitas na madeira. Fui lá, peguei um tatu. Falei, como é que se chama tatu em Guarani? Aí eles falaram, Tingrê. Aí eu falei, então Tingrê, nosso amigo, vai fazer parte da nossa aula. Sentei no chão, coloquei Tingrê do lado e comecei a trabalhar aquela didática de como a gente iria trazer aquela turma para a gente, fazer aquela turma se apaixonar pelaquela aula de audiovisual. E foi sensacional, porque Tingrê acabou se tornando o mascote do grupo. Agora eles só me chamam de Tingrê. E isso é uma coisa. E cada oficina tem uma particularidade.
Você imagina a quantidade de histórias que a gente tem para contar de todas essas nossas andanças pelo Estado. Você citou aí didática, me parece que tem um pouco de Paulo Freire nisso também? Quando eu dei uma oficina na comunidade de Garrafão, em Santa Maria de Jetibá, eu tive a oportunidade de entrar em contato com uma didática que eu ainda não tinha, que é a pedagogia da alternância, onde os alunos passam uma semana em aula e a outra semana intensivo, e a outra semana em casa, realizando aqueles trabalhos que foram feitos na escola família agrícola. Então aquilo ali foi uma imersão para mim. A partir daquele momento eu comecei a enxergar que o nosso método era um método que estava casando com os outros métodos existentes. Hoje a gente não pode dizer que a gente inventa nada, mas o nosso método de trabalho estava se casando com aquela pedagogia ali. A gente não vai dizer que a gente não vai dar nomenclatura à nossa pedagogia, mas é uma pedagogia que está se casando hoje e é um sucesso de trabalho. Esses jovens, alguns se revelaram como um destaque maior, tem algumas pessoas que vocês trabalharam nesse projeto que já estão ganhando algum tipo de lucro com essa atividade? Não vou dizer lucro, mas eu tenho certeza que é uma pessoa quando entra no projeto e é outra pessoa quando está dentro do projeto. Eu tenho exemplos como o nosso coordenador hoje da Rede Olhares, o Thiago Avelino, é um garoto que nunca teve contato com audiovisual. O primeiro contato foi que ele teve há 2 anos atrás com a gente. Ele se apaixonou, veio para o grupo, pediu, queria estar junto, está junto hoje, é um parceiro, é um amigo, é uma pessoa que se transformou através do audiovisual. Leonardo, nós vamos fazer uma breve interrupção, vamos para o nosso intervalo. Na sequência, a gente retorna com o Leonardo Gomes, do Instituto Parceiros do Bem. Ele vai nos contar várias histórias sobre essa experiência de inclusão social por intermédio do audiovisual. Estamos de volta com o programa Opinião, hoje entrevistando Leonardo Gomes, do Instituto Parceiros do Bem, que está explicando um pouco mais sobre a experiência do Instituto de Inclusão Social por intermédio do audiovisual. Leonardo, algumas experiências, alguns talentos surgindo nesse trabalho de vocês. Eu queria que você contasse um pouco mais de pessoas que estão se destacando nessa experiência de vocês. Tem uma parte muito importante dentro de projetos, é que projetos completam projetos. E a partir do núcleo da Rede Olhares do Mundo, o núcleo permanente da Rede Olhares do Mundo, na localidade de Terra Vermelha, da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, a gente montou um núcleo que ele foi um dos primeiros núcleos montados, que começou a contar histórias daquele lugar, histórias de sucesso, histórias de luta, porque é uma região que veio de uma luta muito grande, e foi um núcleo que começou a se destacar. A gente teve a oportunidade de ser contemplado com um projeto de pontos de cultura, uma parceria do MINC com o governo do Estado do Espírito Santo, nossos principais parceiros hoje, que trouxe um upgrade para aquele núcleo permanente de audiovisual. O que esse núcleo ganhou? A partir de 6 em 6 meses, a gente pode dizer que as mídias mudam. Então esse grupo estava com equipamento, estava com uma ilha de edição, estava com uma câmera que ainda era mini DV, e esse projeto do Ponto de Cultura trouxe para as pessoas o quê? Ilhas de edições modernas, câmeras HD, microfones mais modernos. Então, isso é muito importante dentro de uma mini produtora de audiovisual, porque é isso que a gente tem nas localidades, uma mini produtora de audiovisual, que não deixa a desejar a nada. Os meninos estão capacitados para gerar produtos de altíssimo nível. E tem
um cidadão da localidade, o Detman, que ele nasceu na comunidade, se criou na comunidade, é uma liderança dentro do grupo da comunidade e hoje ele é um multiplicador no nosso ponto de cultura. O que é isso? Ele está na localidade trazendo jovens e adolescentes para estarem participando das oficinas de audiovisual do Ponto de Cultura Parceiros do Bem no projeto Museu do Comum, que conta todas as histórias de pessoas comuns daquela região. É um pequeno museu gravado em audiovisual. Como que é a reação dessas pessoas que participam desse projeto? Eles ficam animados, no início ficam assim um pouco inibidos? Qual as dificuldades que vocês têm nesse primeiro contato para quebrar esse gelo? E na medida em que eles vão se envolvendo, como é que fica o estado de espírito deles? É muito bacana, é apaixonante. A oficina prática de documentário, ela é um intensivão que a gente chega no primeiro dia e em 7 dias a gente tem um documentário gravado e editado, totalmente produzido pelos alunos. Eles trazem uma história, a gente escreve um roteiro, a gente faz uma produção, a gente faz uma gravação e a gente faz uma edição. Então eles participam de todas as etapas dentro de uma produção de documentário. E existem alunos que chegam excitadíssimos no primeiro dia, existem alunos que chegam quietos, no canto, mas na medida que a oficina vai acontecendo, na medida que eles percebem a importância do trabalho em grupo, a importância deles estarem funcionando como uma produção de audiovisual, que eles sabem que se a pessoa responsável por trazer o lanche não trouxer o lanche, a equipe inteira vai ficar com fome. O cara que vai gravar, se ele não apertar o REC na câmera, eles vão chegar lá para assistir, decupar as fitas, não vai ter nada gravado. E o cara que vai montar, se ele não entende a história, ele vai montar uma coisa sem pé nem cabeça. Então, a partir do momento que eles começam a entender isso, eles começam a se apaixonar por ali. Quando a gente vai embora, é um chororô danado. Todo mundo, a gente se apaixona pelos alunos, os alunos se apaixonam pela gente, é uma coisa louca. E isso é uma coisa muito gratificante, porque esses alunos, eles têm uma melhora visível em sala de aula, no olhar dele para a sala de aula. A gente teve uma experiência em Vila Pavão que a aluna, ela no primeiro dia ela estava lá rebelde no canto, tal, vim para essa oficina aqui, não sei o que lá. No último dia ela chegou para a gente e falou assim, gente, eu não conhecia o meu município, eu não sabia que aqui tinha coisas tão legais. E isso é em todos os lugares. Às vezes, do lado da sua casa, o seu vizinho faz uma coisa muito bacana que você não sabe. E durante essas oficinas, a gente vê isso diariamente. Cada lugar que você vai, você se surpreende com histórias daquele lugar. Me conta uma história interessante todas essas histórias. É alguma que te marcou assim? Eu sou suspeito para falar de histórias interessantes, porque no momento de provocação, quando a gente começa a levantar os temas, é uma avalanche de informações que a gente tem que tomar cuidado na seleção dos temas. Porque é muita história e a gente pode, ao estar escolhendo uma, está perdendo uma história muito legal. Essa é que é a vantagem da gente estar montando núcleos permanentes, que essas histórias que estão listadas ali vão todas sendo gravadas. Uma curiosidade. Não, é uma coisa muito importante que aconteceu em 2009, na mesma leva de oficinas que estavam acontecendo na região do Caparal, Capixaba, uma oficina no município de Bitirama, a gente fez um filme chamado Dona Loló. O nome do filme era esse, Dona Loló. Uma senhora de 99 anos de idade que foi parteira da maioria das pessoas que viviam naquela região. Quando eles trouxeram esse tema, a gente no segundo dia foi fazer uma pesquisa de campo. Entramos dentro do ônibus com 20 alunos, professor, e fomos ver que história era essa. A gente foi perceber que era uma senhora de 99 anos de idade, que era conhecida em toda a região do Caparaó e até mesmo a beirada do Caparaó mineiro,
como a parteira mais importante da região. E a história dela estava ali num cantinho, um lugar onde poucas pessoas passam. Então, fizemos o filme de Dona Loló, contamos a história dela, fizemos uma comparação do trabalho dela com a vida de uma pessoa, porque ela trazia a vida, e ficou um filme mágico, um filme lindo, um filme maravilhoso. Esse filme foi premiado, ganhou menção honrosa. Então, a história da Dona Loló, ela imortalizou a Dona Loló, porque no outro ano, no ano seguinte, ela veio a falecer. E você imagina só, se ela tivesse morrido, a história dela ia morrer junto com ela. E esse grupo de alunos fez um filme brilhante que imortalizou a história de Dona Loló, o que já aconteceu em vários outros documentários ao longo desses anos. Pessoas que participam dos filmes e, por um acaso ou outro, vêm a morrer. E é uma coisa super interessante. Leonardo, a distribuição desse conteúdo, essas comunidades, como que elas têm acesso a esse conteúdo? Há alguma projeção em algum telão? Que nem todos têm internet ainda, né, infelizmente, né? No YouTube eu sei que tem vários vídeos e tal. E fora do YouTube, outros veículos. Como que fica a questão da distribuição do conteúdo? Todos os alunos que participam das oficinas recebem o DVD com o filme e com o making of daquilo que ele produziu. Aquele é o trabalho dele. Fora isso, a gente faz apresentações itinerantes. Por exemplo, a gente faz uma oficina em Terra Vermelha, vai para Terra Vermelha, leva telão, convida a comunidade, coloca cadeiras e passa o filme ali, faz um cinema ao ar livre. Você falou de internet, a gente fez uma oficina em Burro Frouxo, uma oficina no município de Irupi, que o filme se chamava Burro Frouxo. E quando você pensa bem assim, Burro Frouxo, um nome muito interessante. Pois um cidadão estava nos Estados Unidos com o pai dele, que foi de Irupi visitá-lo nos Estados Unidos, e estava lá, pai, a internet, não sei o quê. Aí o pai dele, isso não tem tudo não. Aí ele falou, tem, pai, bota Irupi aí. Na hora que ele bateu Irupi, consequentemente, naquela lista apareceu lá, Irupi, oficina de audiovisual, filme Burro Frouxo. O pai dele viu aquilo, um senhor de idade. Burro Frouxo é o córrego onde eu nasci. Assistiu o filme, se emocionou com o filme, viu no filme 3 compadres dele que já não via há muitos anos. O filho escreveu um e-mail pra gente contando, narrando essa história. Então é uma coisa que isso a gente não tem noção de quantas pessoas e quem a gente vai atingir. Hoje a internet é um território aberto, onde a gente coloca uma semente e a gente não sabe aonde isso vai parar. A autoestima, todo esse envolvimento da comunidade, depois que o produto está acabado, que há essas exibições até mesmo em telão e tal, e durante o processo também de participação na produção, né, desse conteúdo, a autoestima melhora, a autoestima deles melhora, né? É visível, todo mundo é vaidoso. Então, a partir do momento que a pessoa sabe que ela vai ser filmada, ela já procura, não, vamos se arrumar e tal. E a autoestima da comunidade muda, o olhar deles para com eles mesmos muda. Isso é muito importante porque, às vezes, eles mesmos não dão valor àquilo que eles fazem. Por exemplo, a comunidade de pescadores, eles estão ali, a família pescou a vida inteira, mas a partir do momento que você faz um documentário contando a história deles, eles falam, nossa, a nossa história é importante, a gente fez essa história. São histórias passadas de pai para filho, que às vezes passa, mas não tem valor nenhum. A terceira geração já não quer mais saber de fazer uma rapadura, já tem vergonha, não quero mais, vou estudar, vou sair fora. E aqueles fazeres vão morrendo com os mais antigos. E isso faz com que eles valorizem todo esse processo de vida dentro dessas comunidades, desse aprender, desse saber passado de pai para filho. Isso tudo é muito importante. A partir do momento que a gente conhece a nossa história, a gente sabe quem a gente é. Os próximos passos, novos projetos, como é que fica daqui para frente o trabalho de vocês? A ideia agora, no momento, é que esses núcleos permanentes comecem a trilhar o seu próprio caminho.
porque a partir do momento que eles buscam a sustentabilidade, eles começam a transformar. E eles transformando o grupo, eles começam a transformar o lugar onde eles vivem. Leonardo, pelo que eu percebo, a história, principalmente de municípios, de comunidades do interior capixaba, está sendo resgatada. A gente vê isso muito em alguns livros, está agora trazendo isso por intermédio do audiovisual. Daqui para frente, vocês têm novos projetos. Você falou, me parece que 50 municípios já atendidos. Há uma ideia de ampliar isso para todo o estado. Quais os próximos passos? A gente sonha, todo dia a gente sonha. E o nosso sonho é atingir o Espírito Santo numa totalidade. Mas a gente quer também que os projetos que estão sendo realizados, estão em andamento, eles continuem caminhando. Mas fora isso, a gente vive uma busca permanente por novos editais, novas parcerias, projetos que trazem ideias novas. A gente começa a criar novos projetos para ir acoplando nesses grupos e trazendo um crescimento para um todo, como um geral. Porque a gente acredita que se a gente sonha, a gente tem que tornar aquele sonho realidade. E é um trabalho diário, é um trabalho árduo. A gente trabalha dias, não tem final de semana, não tem feriado, a gente trabalha todo dia. Isso se torna parte da nossa vida. Isso é ser um agente de mudança, um agente de transformação nessa sociedade que a gente está vivendo hoje. A realidade cultural do Estado, nosso tempo já está chegando ao final, mas rapidamente só uma curiosidade minha. A diversidade cultural do Estado, vocês lidam com várias comunidades, isso tem sido estimulante durante o processo de realização desse trabalho? O famoso caldeirão, né, étnico que existe aqui no Estado, é mais do que um caldeirão. Se fosse um caldeirão, ia ser 300 caldeirões. Nossa riqueza é muito grande, muito rica, e a gente não conhece 1% do que existe dentro do nosso Estado hoje. Se alguém quiser entrar em contato com vocês, a possibilidade de algumas parcerias, colaboradores, o que deve fazer? Entrar em contato com o Instituto Parceiros do Bem através da nossa página na internet, www.institutoparceirosdobem.org. Leonardo, infelizmente nosso tempo chegou ao final. Quero agradecer sua participação aqui no programa Opinião. Nós conversamos com Leonardo Gomes, do Instituto Parceiros do Bem. Ele explicou os projetos do Instituto de Inclusão Social por intermédio do audiovisual. Nós agradecemos a vocês pela audiência e até uma próxima oportunidade.